Bom dia, meninos do segundo ano. É a nossa primeira videoaula. A gente vai revisar a matéria de trigonometria, tá? Nessa primeira prova vai cair função trigonométrica e lógicos, ângulos notáveis e tal. Vamos, cara, sai fora. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar com vocês é radiano e grau. O que é um radiano? Radiano é a transformação de um ângulo para a nossa numeração decimal. Então aqui, vamos supor que eu tenho a circunferência aqui e aqui mede, sei lá, 20 graus. É só um exemplo, tá? Não mede 20 graus porque eu não medi. O radiano seria esse pedaço aqui, ó. É o quanto da circunferência, que mede a mesma comprimento do raio, tá? Então aqui, ó, esse é o raio. Se esse pedaço da circunferência mede R também, então ele é um radiano, tá bom? Aí o radiano varia de acordo com o tamanho da circunferência, assim como o comprimento da circunferência também varia de acordo com o tamanho do raio, tá? Então é o seguinte, quando a gente vai mexer com trigonometria, nós precisamos de a medida de ângulo que não esteja em graus. Tá? A gente precisa da medida do ângulo em outra medida. Nesse caso, a gente vai usar radiano, tá? Então, o que seria o radiano no final das contas? Radiano é a medida do ângulo em radiano, tá bom? Não em grau, em radiano. Então, é só a medida do ângulo na numeração que a gente conhece. Porque lá na frente, vocês sabem disso, a gente vai ver a trigonometria no plano cartesiano. E o x, que é o ângulo, vai variar, né? Então, beleza, bora. Então aqui, para saber quanto que mede o 360 graus em radiano, a gente faz uma regrinha de 3. Eu sei o seguinte, um radiano, isso aqui é rádio de radiano, tá? Um radiano equivale a um raio, que é a medida de um raio, não é isso? E eu quero saber quanto que vale o 360 graus, que eu vou chamar de x radiano, tá? Só que eu sei que a circunferência toda mede 2πr. Então eu quero a medida do 360 graus em radiano, que eu não sei quanto que é. 1 radiano mede r e 360 graus em radiano mede 2πr. Fazendo a regra de 3, ó, multiplica cruzado. 1 vezes 2πr, 2πr. X vezes raio, rx. O que eu vou fazer? Eu passo o raio dividindo isso aqui, ó, tá aqui embaixo. Passo o raio dividindo e corta. Pronto, cortei. Quer dizer que o meu ângulo de 360 graus é igual a 2π. Então, 360 graus é igual a 2π. A diferença é 360 graus é a medida do ângulo em graus. E 2π é a medida do 360 em radianos. Tá? É a mesma coisa, só que uma medida em grau e a outra medida em radiano. Lembra muito medida de comprimento. Eu posso medir comprimento com centímetro, com quilômetro, com metro, com o que for. Nesse caso, é a medida de ângulo, tá? Então, se 360 graus é 2π, lógico que dividindo os 2 por 2, automaticamente 180 é igual a π. Então, sempre que tiver um ângulo, tá? Numa prova do Enem, na prova do Enem eles gostam muito de colocar em radiano, tá? Muito mesmo em radiano. Mas não sei quanto que mede radiano. O que vocês vão ter que fazer? Pega e faz a transformação, tá? Como fazer a transformação? A única informação que vocês precisam saber é essa aqui, ó. 180 graus é π. Pronto. Então eu quero saber quanto que mede 60 graus radiano. Tudo que vocês têm que fazer é uma regrinha de 3. Ó, eu sei que 180 graus é π radianos. Então 60 graus vai ser x radiano. Multiplica aqui cruzado bonitão, vai ficar 180x é igual a 60π. Passa o 180 dividindo, x é igual a 60π dividido por 180. Aí a gente, ó, simplifica. Aqui, ó, 60 e o 180 dá para dividir por 60. 60 por 60 é 1, 180 por 60, 3. Ou seja, 60 graus é a mesma coisa que π sobre 3. Π sobre 3. Tá? Então,
essa é a medida em graus e essa é a medida em radiano. Suave, né? Vamos fazer o 210. Ó, mesma coisa, tudo que você tem que saber é que 180 é igual a π. Então vai ficar 180 é π, 210 é x. Multiplica aqui cruzado, vou fazer de outra cor, né, para ficar mais didático. Então, ó, vai ficar 180x é igual a 210 π. Passa aqui dividindo. X é igual a 210 π dividido por 180. Aí dá para simplificar por 30. Ó, 210 por 30 é 7. 180 por 30 é 6. Então, isso tudo aqui vai dar 7π sobre 6. Ou seja, 210 graus é a mesma coisa que 7π sobre 6. E se fosse o contrário? E se eu quisesse passar radiano para ângulo? Que é o que provavelmente vocês vão ter que fazer no Enem, se quer uma questão dessa. Vocês vão ter que fazer de radiano para grau, para ficar mais fácil de ver o que vocês vão ter que fazer, tá bom? Então aqui, tudo que vocês têm que saber é que π é 180, não é isso? Π não é 180? Então pronto, é só substituir o π por 180, pô. Então vai ficar 5 vezes 180 dividido por 4. Dá para dividir 180 por 4? Dá sim, que é 45. Então vai ficar, ó, 180 dividido por 4, 45. Então é 5 vezes 45. 5 vezes 45, ó, 5 vezes 40, 200, 5 vezes 5, 25. 200 mais 25, 225 graus. Ou seja, 5π sobre 4 é a mesma coisa que 225 graus. E aqui, ó, esse aqui é a mesma coisa. Só pegar o π e colocar 180 no lugar. Vai ficar 3 vezes 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 vai dar 3 vezes 90, que é 270 graus. Tá? Então, 3π sobre 2 é igual a 270 graus. E é assim que você transforma radiano para ângulo e ângulo para radiano. Para que serve isso? Porque a gente vai mexer com função trigonométrica. E nas funções trigonométricas, o x é um ângulo. Só que no plano cartesiano não tem como colocar graus lá. Só a numeração que nós conhecemos, que é a numeração decimal. Por isso a transformação para radiano. Tá bom, meninos? Então, essa é a nossa primeira aula. A gente vai entrar na circunferência trigonométrica agora, tá? Na próxima aula. Eu espero que todos estejam bem nessa quarentena. Paz no coração. Beijo para vocês e até daqui a pouco. Tá bom?